Fala aí, beleza? Hoje eu quero apresentar pra vocês o meu primeiro teclado magnético, cara. E tinha que ser da Mad Lions, o famoso do AliExpress aí, o Mad 68HE. É um dos teclados mais vendidos magnéticos aí. Um puta de um custo-benefício, né? Porque a grana tá curta. Cara, ele tende a surpreender bastante. Ele tem 8000 de polling rate, ele tem um Rapid Trigger que eu nunca testei e vai ser meu primeiro teclado testando esse tipo de tecnologia aí. E falam que é muito bom. Eu sempre utilizei os mecânicos e tudo mais, nunca tive um teclado desse tipo aqui. E cara, ele parece um teclado bem interessante por tudo que ele entrega pelo preço competitivo dele aí. Então vai ser um teclado bem interessante. Então vamos de unboxing para ver o que essa caixinha bonitinha esconde. Abrindo a caixa a gente vai ter o teu manual, que provavelmente está em chinês, e está em chinês, não dá para entender nada, então deixa de lado. Aqui atrás a gente vai ter seus acessórios muito provavelmente. Primeiramente a gente tem o teu cabo trançado, cara, olha, um cabo de extrema qualidade, trançado, as pontinhas em ouro aqui. Interessante, tipo ele também, cara, muito bom. A gente tem a famosa fitinha, né, cara, que anda pelo lado do teclado. Eu não sei vocês, cara, mas eu acho tricaro isso aqui no AliExpress. Quase 20, 30 conto ali, uma fitinha dessas aqui. Mas que é bonitinha, né? Dá aquele charme a mais no teclado. E aqui a gente tem um dos piores removedores de cap do planeta Terra. E é esse daqui. Cara, eu não gosto muito desse aqui. Ele sempre escapa e tudo mais. Eu prefiro, cara, é tão bom o padrãozinho. O padrãozinho que vem já é suficiente, tá? Mas esse aqui pelo menos vem, né? Dá pra dizer. E como vocês podem ver, a caixa não veio explodida, o que já é uma coisa muito boa dos nossos correios. E vamos ver o que esse teclado nos... Cara, ele é bonito. Tem algo escrito em chinês aqui, pode ser um xingamento ou não, não sei dizer o que está escrito aqui, mas cara... Que teclado bonito, hein? Tá merda. Olha os detalhes que tem aqui. Tem um detalhe da Mad Lions aqui. É realmente muito bonito. O símbolo da Mad Lions. Coisa mais linda, mais cheia de graça. E olha... Primeira impressão digitando aqui, cara, eu já gostei, hein? Realmente, cara, esses teclados magnéticos aqui, eu entendo porque tá tão famoso. Gostei bastante disso daqui, cara. Nossa, é muito bom. Que teclado gostoso de digitar, hein? Conforme o link da descrição, e esse é especificamente o que eu comprei, o Magnetic Pro, o que muda basicamente dele é a questão das configurações do Rapid Trigger, mas pelo que eu vi, você pode atualizar o firmware, ter todas as configurações, então isso aqui não é um fator decisivo que você deve considerar. Essa é a grande diferença que a gente tem em vários, tirando mods e keycaps diferentes ali que eles têm. A gente tem 8000 de polling rate em todos, então se você vir aqui escolher a versão, por exemplo, 68 Panganation no caso, né, sem RGB, sem nada, basicamente peladinho ali do jeito que Deus quis. Você pode ver que ele vai ter 8000 de polling rate também. E a configuração, você pode depois atualizar via firmware ali e configurar do jeito que você quiser o Rapid Trigger, beleza? As diferenças assim são bem poucas, é mais na questão do RGB dele, que tem um grande valor assim. Então vocês conseguem com um cupom, vou deixar na descrição também alguns cupons ali que você pode utilizar. E pegando pelo aplicativo, você consegue reduzir ainda mais com as moedinhas aí do AliExpress, tá? A questão dos switches dele, cara, o que vem na minha versão, vem o Magnetic Pershaft Pro, já é muito bom. Ele tem uma questão de lubrificação já de fábrica, todos vão ter. E a gente tem um Coulomb ali, que é as versões mais caras, que provavelmente deve ter um conforto muito maior, né? E só um outro detalhe nessas questões, a versão 60 é de 60%, tá? Então eles vão vir bem menos que caps, tá? Então se atenta a isso na hora de comprar ali. Comprem a versão 68 que vem ali mais completinho, tá? Ele tem algumas diferenças ali, então a versão que é mais interessante vai ser a 68 pra cima, beleza? Agora falando um pouco sobre o design e construção dele, cara, de longe ele é um teclado já que é muito bonito, ele realmente chama atenção ali, ele tem a questão da fita aqui que é bem fácil de instalar e dá um destaque maior. Eu acho tricaro essas fitas aqui no AliExpress. Vendo aqui a gente tem o símbolo da Mad Lions, que é bem interessante. Hoje no AliExpress parece que os chineses eles têm uma forma padrão para esse tipo de teclado, você vê que praticamente os teclados magnéticos eles têm esse mesmo formato, só que eu gostei bastante da Mad Lions que, cara, eles trazem uma construção bem robusta, tá? Parte traseira tem esses detalhes aqui, essas linhas com o símbolo da Mad Lions no meio aqui, vai até o final. Ele não tem a opção de níveis aqui, ele tem apenas essas borrachas. Eu sei que também é padrão em alguns teclados desse tipo magnético. Voltando aqui, vocês podem ver que o layout dele é todo para baixo, né? Então a gente tem os RGBs todos aqui, eles são independentes, só que eles são todos para baixo, tá? Então na hora que vocês forem comprar uma keycap ou coisa do tipo, se atentem a esse pequeno detalhe dele, tá bom? O que me chamou a atenção também da sua entrada do tipo C, que é aqui nesse canto. Cara, esse canto fica muito bom, primeiramente dele ficar na trás aqui do teclado, e ele ficar nesse canto, como vocês podem ver aqui, ó, o meu cabo ele dá certinho aqui. Eu não sei se isso é padrão no setup de vocês também, mas podem ver que ele fica perfeito, cara. E olha o visual que ele fica ligado.
É um visual muito bonito. Então a parte de design dele é fenomenal. A construção também é excelente. As keycaps dele são todas em PBT Double Shot, então traz uma durabilidade ad eterno aí pra elas, tá bom? E ele é um teclado 68%, ele é o MED 68. Também tem a versão 60% no site deles, mas essa 68% pra mim já é mais interessante do que a 60%. Eu acho que é muito pequeno daí o teclado e você precisa de muitas macros ou coisa do tipo pra poder ficar utilizando ele. Eu acho que 68% seria o mínimo do mínimo pra jogar, utilizar pra produtividade e afins. Pra mim o perfeito seria 75%. E as teclas Fs aqui em cima pra mim é bem interessante. Mas mesmo assim, com esses pequenos detalhes, ele é um teclado realmente, cara, que é muito bom. Agora falando um pouco sobre a questão do switch dele, é o Magnetic Shift Pro. É um switch aí que é mediano ali nessa questão, mas é um switch muito bom. Então, utilizando o removedorzinho de cap maravilhoso que a gente tem aqui, pode ver que a tecla já até explodiu, mas a gente tem as keycaps em PBT, material muito bom e resistente ali, então acredito que elas vão durar por muito tempo. E aqui a gente tem o seu maravilhoso switch, ele já vem lubrificadinho, então isso é muito bom, parece funcionar muito bem, não parece ser extremamente barulhento, mas também não é muito silencioso. Questão do RGB, vocês podem ver que é bem forte. E agora a parte de digitação dele, não parece ser um teclado tão barulhento assim, né? Dependendo de como que você explode as suas mãos aqui no teclado, né? Eu acredito que é bem equilibrado ali, sabe? Ele não é tão barulhento, mas não é tão silencioso se você busca algo do tipo. Mas eu gostei bastante da sensação de digitar nele, cara. É bem gostoso mesmo e e passa uma sensação diferente dos mecânicos, né? Então isso aqui eu achei um ponto bem positivo dele. Agora com o teclado na sua forma mais pura, um teclado totalmente tirado das keycaps, como vocês podem ver aqui. O plate, ele tem uma ótima qualidade. A princípio eu não notei nenhum com algum vazamento, coisa do tipo, tá bem limpinho, isso é bem interessante. E só de tocar algumas keycaps aqui, tu já vê que elas são lubrificadas, né? Então isso eu gostei bastante. Aqui a gente tem os espaçadores, o backplate dele em alumínio, cara, isso aqui é muito bom, até por isso que ele traz um peso maior, mas pode ver que a construção dele é impecável, tá? Isso daqui é um ponto extremamente positivo desse teclado. Agora na parte do software aqui, vocês vão digitar o que está escrito aqui, ou acessar o link na descrição aí. Vocês vão vir na parte de adicionar novo equipamento. Então, apertou adicionar novo equipamento, escolhe o de vocês, já vai aparecer aqui, beleza? Clicando aqui, a gente vai primeiro aqui em Other Settings e vamos atualizar o firmware, tá? Então atualiza os drivers dele aqui, depois você for mexer em outras coisas, beleza? E aqui a gente vai ter as configurações de teclas, tá? Que você pode configurar o FN, editar várias coisas aqui. A gente tem a parte de RGB dele, entrando na parte de performance, uma das partes mais importantes que a gente tem nesse teclado, tá? Então a gente, por exemplo, vocês podem selecionar várias e várias teclas aqui, vocês podem ir configurando a pressão que vocês querem, né? Então, por exemplo, o WASD, né? O padrão aí dos gamers, a gente pode configurar para 0.1, cara. Então vocês podem ver que literalmente, cara, se cair um floquinho de neve, ele já vai identificar no teclado. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu vou estar só tocando, eu só tô tocando bem de leve. Pode ver, ó, até dá umas duplicidades ali. Então ele fica extremamente preciso, assim, extremamente. Então vocês podem configurar do jeito que vocês quiserem aqui, tá? Então isso aqui eu achei bem interessante, eu quero testar em jogos, não nessa configuração que eu acho bem levezinho, eu não tenho tanta precisão nos meus dedos, mas eu acho que um pouquinho mais acima eu quero ver se eu tenho algum ganho ou não, né? Então a gente tem também a parte de calibração, que é bem interessante, então é só vocês pegarem, ativarem aqui Start Calibration e digitar em todos, tá? Aí vocês conseguem ver do jeito que ele vai estar configurado. Isso aqui é bem interessante vocês terem. Agora falando sobre performance dentro de performance, né? A parte do swap WSD, como o próprio nome já diz, ele vai trocar pelas setinhas do teclado. Tem o Winlock, como o próprio nome já diz também, ele vai travar o teu Windows ali. Se você é uma pessoa que tá dando muito misclick ali na hora do clutch, coisa do tipo, e precisa locar isso daqui. O False Touch Prevention Mode. Basicamente isso daqui, o que que ele diz? Se você é um dos malucos que usa 0.1 milímetro ali nas configurações, ele vai evitar tremores na mesa, batidas, misclicks muito pontuais ocorram, tá? Então isso aqui é bem interessante de você ativar. Você vai acompanhando, né? Se você tá
tendo muito misclick com aquelas configurações do Rapid Trigger, beleza? O Mac você só ativa se você tiver o Mac, ele vai mudar o padrão das teclas para o padrão do Mac, beleza? E esse Switch to 6-key rollover, né? Você não ativa por enquanto, isso aqui é só se o teclado parar de funcionar alguma tecla, vocês vão se preocupar com isso daqui. Então isso daqui realmente não precisa se preocupar, tá? Aqui a gente tem Advanced Key, que vocês podem também ir configurando outras opções do FN. A gente tem a parte de macros, para quem gosta aí. E bom, cara, falando sobre seus pontos positivos, né? Pra mim ele foi um teclado extremamente bonito, como vocês podem ver. Isso aqui dá um charmezinho a mais. A questão da construção dele, pra mim, é muito boa. Switch magnético, cara, com 8000 de polling rate, configurado com Rapid Trigger ali. E sim, cara, você pode ganhar um desempenho muito bom. Eu gostei bastante dessa configuração do Rapid Trigger. Eu acredito que vai me trazer um benefício bom nos FPS ali. E me deu curiosidade para conhecer novos teclados, né, cara, com essa tecnologia aí. O Hot Swap, então, para modding, ele é completo. Você pode fazer o que tu quiser nele. Caps, switches, parte interna dele ali, toda a case dele ali você pode trocar. Então isso é muito bom nesse teclado. A questão de construção dele também é impecável. Toda essa base aqui, por mais que seja um plástico, é um plástico bem reforçado. Pelo preço que ele cobra, pra mim isso é muito bom. E ele tem um preço muito competitivo, cara. Você consegue pagar nele um preço bem interessante nas suas versões ali entre 250, juntando com o cupom e as moedas, até deixei o link na descrição sobre esse teclado. Você consegue pegar ele num preço bem competitivo, tá? Então ele tá bem custo-benefício aí nos teclados que a gente tem hoje no mercado. Sobre os pontos negativos dele, eu acho que eu posso falar, mas isso é uma questão de gosto meu. Questão dos pezinhos, do fato de não ter nível, mas eu entendo, ele tende a ser um teclado focado para jogos competitivos, então acredito que para muitos não haja necessidade desse pezinho, mas igual eu falei, como eu estava acostumado com outros teclados, isso para mim foi um ponto assim, um grande problema, né? Mas eu senti falta, entendeu? Então acho que só do fato de ter ou não ter, acho que deveria ter aqui, entendeu? Pelo menos se você não quiser utilizar, você pode utilizar ele sem nada aqui. O fato dele não ser 75%, isso para mim, igual eu falei, é um gosto meu também. Eu acho que poderia ter sim uma versão aí 75, eu não sei se tem realmente no mercado, mas cara, se lançasse para mim seria um teclado assim perfeito. E a minha conclusão sobre esse teclado é, cara, se tu busca um puta custo-benefício, magnético, um polling ratio de 8000, Rapid Trigger, que foi uma tecnologia que eu não conhecia, meu primeiro contato foi com esse teclado e eu gostei bastante, cara. Ela tem sim um desempenho bom em jogos, tá? Principalmente no seu FPS tático, no teu COD, que tu fica deslizando pra lá e pra cá, enfim, em vários jogos ali você consegue um desempenho muito interessante. Obviamente vai de configuração para configuração ali, não muito baixo, e achar um equilíbrio ali eu acho que é bem interessante. O preço dele também, cara, pra mim é um ponto muito competitivo aí no mercado. É o meu primeiro teclado magnético, né, cara? Eu tive uma visão muito positiva sobre esses teclados. Agora, se os outros do mercado são assim, eu fiquei bem curioso. Mas a Mad Lions tá de parabéns, cara. É realmente um teclado muito bonito. Eu pretendo testar mais ele, mas é um teclado aí, cara, se você busca e se tu busca uma alternativa pro Utin de 1.700 pila, obviamente, o Utin deve ter diferenças gritantes pra ser esse preço, mas pagar um pro governo é um pouco complicado, né? Mas eu acredito que esse aqui pode entregar um desempenho parecido, né, cara? Custando, assim, um quarto do preço dele, né? Então, isso pra mim é um ponto bem relevante. Cara, o fato dele ter os mods e tudo mais, cara, isso daqui pode ter uma longevidade muito maior pro teclado. E, cara, ele tem um charmezinho, hein, cara? Esse branco, ele tem o seu charmezinho. Então, eu gostei bastante disso nesse teclado. E se tu busca um teclado muito bom aí pra jogos, pra dar aquele tiro 360 no COD, e esse é o teclado que eu recomendo muito pra você e ele provavelmente vai te surpreender bastante.